Preciso falar sobre a guerra política instalada no Corinthians, mais uma desde essa segunda-feira. É que rolou reunião no Conselho Deliberativo e Romeu Tuma Júnior, o presidente do órgão, acabou sendo afastado. 115 votos a favor do afastamento, 15 votos contrários e a gente ainda teve 7 abstenções. Tuma não compareceu na votação e Leonardo Pantaleão, que na teoria o substituiria, não quer assumir esse posto antes que exista uma decisão na justiça. Tá na cara que o Romeu Tuma Júnior vai levar essa reunião para a justiça e o caos está instalado. Reunião foi marcada de forma extraordinária a pedido do presidente do clube, Osmar Stabile. O Stabile assegura que o Romeu Tuma Júnior vinha tentando interferir indevidamente na sua gestão, além de fazer ameaças. A treta entre o presidente do clube e o presidente do conselho começou quando o Stabile contratou um segurança que não era do agrado do Romeu Tuma. Romeu Tuma, que há bastante tempo, na condição de presidente do conselho, tenta apitar, interferir e causar problemas para quem administra o clube. Vamos entender como é que essa história termina. É só importante registrar que a Comissão de Justiça do Conselho do Corinthians já havia se manifestado de forma contrária à convocação da reunião, sugerindo que a disputa interna ofereceria instabilidade organizacional. Para completar sobre o Timão, registrar que Memphis teve lesão de grau 2 na coxa direita e deve parar por pelo menos 4 semanas. Mais tempo de ausência do atacante, que nessa temporada tem jogado bem pouco. São 12 partidas, 1 gol e 1 assistência. Memphis, que inclusive embarcou para a Holanda, onde fará o início do seu tratamento por conta dessa lesão muscular. Sobre Morumbi e Barra Funda, eu diria que o CT Joaquim Grava é pela permanência do Dorival e o Parque São Jorge olha torto para a permanência do Dorival. Aí você chega pro Osmar Stabile e fala isso, ele fala assim, mas eu sou CT também. É claro. Eu sou CT também. Eu sou presidente de tudo. Eu frequento o CT e a prerrogativa dele ele é o presidente e ele é o diretor de futebol estatutário. Porque não existe um diretor de futebol estatutário, ele assumiu essa posição para ele. Fato é que o Osmar Stabile não morre de amores pelo trabalho do Dorival. As pessoas que cercam o Stabile, que tem muita influência perante as decisões do Stabile, também não morrem de amores. O próprio Osmar Stabile, mesmo tendo um executivo de futebol, que todo mundo esperava que tivesse uma autonomia maior, o Osmar se coloca na posição e na condição de eu sou o presidente e eu bato na mesa, quando eu tiver que bater. E você tem de um outro lado um executivo de futebol, que aí você vai lá para o CT Joaquim Grava, e um departamento de futebol que defende a permanência do Dorival, até por não ver nomes melhores no mercado. Mas esse mesmo pessoal, essas mesmas pessoas, estão buscando ser ao máximo maleáveis para não se comprometer dentro de um cenário político. Então é aquilo, eu defendo e publicamente vou defender no discurso, internamente eu vou buscar ali me equilibrar para defender o que eu penso sem bater tanto de frente com o meu chefe. E aí quando toma-se essa postura, o departamento de futebol, a sensação que fica para a comissão técnica é eu não estou sendo blindado como eu gostaria de ser. Eu não estou sendo. Então, escutei, inclusive, comentários de o Fabinho pularia mais na bala. O Fabinho Soldado pularia mais na bala. O Fabinho Soldado tem a linguagem do vestiário, tem a linguagem do boleirês. Coisa que o Marcelo Paz já não tem, e é outro perfil. E o Marcelo Paz foi buscado pelo Corinthians justamente porque ele tem um perfil mais o cara das finanças e menos o cara da bola. Mais executivo e menos boleiro. E menos boleiro. Foi uma decisão do Osmar Stabile. Desde então. Então é aquilo, né? Quem pariu mantém balanço. Mas aí tem uma coisa do Marcelo Paes que eu acho importante a gente ponderar, embora o Marcelo Paes no Fortaleza ele era o presidente. E o Marcelo Paes, durante os 4 anos do Vojvoda, o Marcelo Paes teve restrições ao Vojvoda também. E manteve o Vojvoda. Não é porque você mantém o técnico, mantém o trabalho, que você acha que está tudo perfeito, tudo brilhante. E não é que você não possa chegar e falar assim, escuta, acho que você está indo mal aqui, foi bem ali, mas aqui tá, vamos corrigir isso aqui. Ele é o chefe. Agora, ele, com todas as restrições que houve, ele manteve. Só que no Corinthians ele não é presidente. Ele não é dono do Corinthians. Ele não é um mandatário, ele é funcionário do Corinthians. Mas, de fato, pular na bala é uma boa expressão. E você citou o Vojvoda. Eu questionei, porque o Vojvoda está no mercado. E o Vojvoda trabalhou com o Paz durante 4 anos. E aí, CT Joaquim Grava.
pessoas do CT Joaquim Grava entendem que o Vojvoda não tem tamanho para o Corinthians. Então, o que eu escutei é, hoje o Vojvoda no mercado não é uma ameaça para o Dorival Júnior, porque na visão das pessoas que cercam ali o futebol, o CT Joaquim Grava, o Vojvoda não tem tamanho pro Corinthians. E o Marcelo Paes não manda no Corinthians. O Tite é? Ele é diretor de futebol. O Tite é sonho, né? O Tite é fatalmente, numa eventual saída do Dorival, ele vai ser o primeiro nome procurado. Mas o que eu escutei ele não vai aceitar. É isso. Ele não vai aceitar. É bingo. Por ser o Corinthians, por ser o momento do próprio Tite? Por tudo. Pela pressão do Corinthians, pelo cenário político do Corinthians, pelo trabalho do Cruzeiro, pela situação de saúde dele, que ainda não está 100%. O Tite hoje se mantém no mercado porque ele tem um grande objetivo, passar o bastão para o Matheus em algum momento. Para isso ele precisa de um trabalho sólido. Não teve no Cruzeiro. Ele vai para uma outra situação. E no Corinthians hoje, ainda que o Tite seja um primeiro nome que eventualmente vai, porque as pessoas que cercam o Ostable, aí já Parque São Jorge, entendem isso, hoje o Tite é um nome que, se antigamente não tinha resistência alguma, hoje ele tem muita resistência em termos de torcida. E o Osmar, ele leva muito em consideração a resposta da arquibancada, a resposta das redes sociais, a resposta do torcedor. Aquela ida do Tite para o Flamengo, né, quando ele disse que não pegaria um clube naquele ano, não pegou muito bem, né, em boa parte da torcida do Corinthians. Mas é muito louco a gente estar falando aqui sobre um possível substituto para um técnico que está empregado, né? A gente tem que deixar isso claro e com a diretoria, pelo menos publicamente, respaldando esse treinador nesse momento. Agora, Rodrigo, o futebol a gente sabe como é, né? Quando a diretoria começa a aparecer demais para respaldar treinador, é porque as coisas não estão indo muito bem. Se você esteve aqui semana passada ou na outra, não me lembro, e você falava sobre o trabalho do Dorival, que nesse momento não estava andando, o desempenho havia caído muito, né? Tanto que já são sete jogos sem vitória. Como que você vê esse cenário e também essa, não sei se dá para dizer se é uma palavra forte, animosidade, mas tem uma rusga ali, ainda mais com as declarações que o Dorival vem tendo. Parece ali, se riscar um fósforo, a coisa pode azedar. Como é que você lê esse cenário? Explodir. Explodir. Melhor. Olha, Luísa, assim, quando o técnico não tem resultado, ele obviamente fica frágil, né? E eu acho que tem duas coisas a respeito do Dorival que estão questionáveis. Uma é a performance, o time não está jogando nada. E a outra é a estratégia dele, que para mim não ficou clara. Na semana passada, ele tratou esse jogo do Flamengo como se fosse uma decisão, guardou todos os titulares, sendo que ele tinha um jogo de 3 pontos no meio da semana, que era contra a Chapecoense. Não entendi, valem os mesmos 3 pontos, ele guardou e vamos dizer, foi como se fosse, para mim, na minha opinião, ele fez uma aposta no cargo dele, e não no que era melhor para o Corinthians, que era, eu entrego um resultado aqui contra um time forte, o Flamengo, e aqui ganho uma sobrevida durante um bom tempo, dizendo que, olha, está enfrentando contra os times mais fortes, quando a gente está inteiro, a gente produz bem. Só que a aposta não vingou. Ele jogou um jogo ruim ontem, equilibrado no primeiro tempo com o Flamengo, com poucas chances, mas bem jogado pelos dois lados, e no segundo tempo com o Flamengo, um a menos, só foi capaz de dar um chute a gol. Então, ele entregou muito pouco. Ele pode falar de árbitro e tal, é o velho desvio de foco, porque, na verdade, o time dele não jogou nada. Né? Se a gente considerar a vantagem de um a mais que ele teve no segundo tempo, ele não conseguiu pressionar de fato o Flamengo, né? Só teve mais posse de bola, enfim. Então eu acho que não fica clara a estratégia, o que ele quer, se ele vai focar só na Libertadores, não sei se isso está sendo com o Fábio, talvez tenha essa conversa aí, dentro da diretoria conversado, não, vamos segurar aqui para Libertadores, porque na verdade ainda vai demorar jogos da Libertadores, né? Você tem uma data FIFA agora, e ele entrega no brasileiro abaixo do que o Corinthians pode entregar. Então, isso o torna frágil, além dessa questão de discurso, está sempre pedindo reforço, né? No início da temporada, e aí depois teve a questão do André, que uma parte do clube queria vender, outra parte não queria vender. Então, a gente já viu que muito técnico no Brasil está morrendo pela coletiva, né? Morrendo pela boca, né? Então, acho que todos esses pontos são pontos que vão gerando desgaste, e principalmente se não tem resultado e tem uma estratégia que não fica muito clara do que ele quer para o Corinthians na temporada, vai gerando esse desgaste, aumenta e eventualmente pode explodir. Aí vai começar esse cenário aí de sair atrás de... Eu acho que se tivesse um técnico claro para substituir o Corinthians, ele estaria muito mais ameaçado. Assim, se tivesse um substituto... O próprio Fábio comentou aí da questão do Tite, né? Que hoje tem resistência
interna, pode porque o próprio Tite, a apuração dele indica que não vai aceitar. Se tivesse um substituto, claro, tipo o Tite de 2, 3 anos atrás, querido pela torcida, e ele a fim de assumir, eu acho que já tinham mandado o Dorival passear pelas circunstâncias atuais. E em cima de tudo que o Marinho falou primeiro, a impressão que se dá realmente é essa de que ele escolheu o jogo contra o Flamengo e ele fazendo isso, ele tomou uma decisão muito equivocada. Porque antes do jogo contra o Flamengo, eu conversando com algumas pessoas do Corinthians, eu questionei sobre aquela apuração que a gente faz antes. Tá, e se não ganhar? E se perder esse jogo? Vai manter ou não vai manter? E o que eu escutei, CT, que perder para o Flamengo, uma eventual derrota para o Flamengo, estaria dentro do escopo. O que não se dá para aceitar é empatar como empatou com a Chapecoense e perder para o Coritiba. É ficar em 11º lugar. Então, não tem, você apostar num jogo contra o Flamengo e não apostar no jogo contra o Chapecoense, não faz como ele fez. E aí a visão do Rodrigo foi completamente, e está bem alinhada, foi uma visão equivocada. Até mesmo para as pessoas dentro do Corinthians. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.